Como ter uma vida melhor aqui na Austrália. Olá, eu sou a Cara Duarte e eu estou nesse momento fazendo aquele planejamento do livro 12 semanas, The 12 Week Year, né? É um livro que fala sobre esse planejamento de 12 semanas para você melhorar aí nos seus objetivos. E nesse caso, eu estou fazendo para 3 coisas. Primeiro, para eu poder me estabelecer e crescer na minha carreira aqui na Austrália. Para quem não sabe, eu comecei a trabalhar recentemente com infraestrutura como engenheira de projetos aqui na Austrália, né? Eu também estou fazendo para poder melhorar o meu business. Então, eu tenho uma empresa que eu ajudo brasileiros que querem também trabalhar na área de formação aqui na Austrália, assim como eu trabalho e já coloquei uma centena de pessoas no mercado de trabalho também. E a terceira coisa é a questão da vida pessoal, porque o fato de eu estar trabalhando muito para uma empresa, tendo meu próprio business, às vezes eu não consigo equilibrar os pratinhos e eu acabo negligenciando o meu tempo livre, o meu tempo com meu marido, as funções de casa. E então a ideia é realmente melhorar nessas 3 áreas e para isso eu fiz algumas metas semanais, diárias e pontuais. E vamos falar então dessa nova semana, como é que eu fui, como é que eu performei aí com todas essas metas, tá? Diariamente, eu coloquei que eu queria acordar às 5 horas da manhã e dormir no máximo 11 horas. E eu fiz isso 4 vezes. Falo 4 de 5, mas na verdade essa meta, ela na verdade são 6 dias, né? Porque o domingo eu tenho que dormir no horário e na sexta-feira eu tenho que acordar cedo. Então, no final das contas, eu acabo marcando para 6 dias. E aconteceu de um dia eu ir dormir mais tarde do que 11 horas, e aí na outra manhã eu também não acordei às 5 horas, eu acabei dormindo um pouquinho mais. Então eu fiz 4 de 5, 6 aí. A segunda meta é planejar o meu dia na agenda, que é essa agenda aqui que eu inclusive estou olhando aqui o que eu anotei, né? E eu consegui fazer isso 4 vezes de 5. Qual que é a ideia aqui? Eu tendo a pensar muito, ter muita ideia, muita coisa, e às vezes eu não escrevo o que eu preciso fazer. Então eu coloquei isso como uma meta exatamente porque a minha ideia aqui é criar essa rotina, esse hábito de quando começar o meu dia, quando eu sentar para trabalhar, eu escrever tudo que eu tenho que fazer, anotar os horários das minhas reuniões, né? Eu tenho algumas reuniões com mentorados após o horário de serviço, e tá sendo bem legal fazer isso, tá realmente começando a criar uma espécie de uma rotina. O dia que não aconteceu é porque agora eu trabalho numa empresa de consultoria de engenharia, né? E às vezes eles mandam a gente para outros projetos, para outras empresas. Então, nesse momento, eu estou trabalhando para uma outra empresa e nessa última semana eu fui para a obra. Então, o dia que eu fui à obra, eu não sentei para planejar o meu dia. Eu fui e fiz o que tinha que fazer lá e voltei. Eu sabia que eu só tinha uma sessão acho que era uma sessão só após a obra. Então, eu não sentei e planejei nada, porque eu não sabia como é que seria, o quão cansativo seria dirigir, voltar, o que eu teria que fazer lá. Então, esse dia foi o único que eu não planejei. Mas tem acontecido certinho, todo dia eu chego no escritório, pego minha agenda, anoto o que eu tenho que fazer, e aí eu começo meu dia já com esse planejamento. E eu super recomendo que você faça o mesmo, tente colocar isso como uma rotina, porque muitas vezes a gente fica cheio de coisa aqui, e isso dá um cansaço. Não sei se você já teve essa sensação. Eu tinha muito de, às vezes, tem tanta coisa para fazer, que eu não sei por onde começar, e acaba que eu não faço nada do que eu tenho que fazer, e vou, sei lá, mexer no Instagram, no celular, TikTok, em vez de fazer o que eu deveria, né? Então fica aí a dica também. E a terceira coisa é 1 hora de estudo ou aplicação das coisas que eu estou estudando. E eu contei aqui que na última semana eu comecei a assistir mais um curso sobre feminilidade e que eu acho que está sendo bem legal nessa questão de balancear essas 3 coisas, né? E eu acabei que foquei muito nisso essa semana também. Então meu foco está muito grande nessa questão. Eu fiz mais do que os 5 dias na semana, na verdade, fiz 6 dias na semana, porque eu realmente estou dando um gás para poder aprender o máximo possível, que eu quero deixar de ser essa mulher guerreira que faz tudo e conseguir ter mais leveza, igual eu sempre tive. E eu acho que até ajuda a gente, às vezes, a fazer as coisas de forma mais eficiente e melhor. Então, esse está sendo o maior dos meus estudos no momento, mas eu acredito que por uma boa causa, eu acredito que isso vai sim impactar positivamente na carreira e no meu emprego
apesar de quando a gente pensa assim, em feminilidade e carreira e tudo, às vezes a gente acha que não teria relação, mas quanto mais eu tô estudando isso, mais eu acho que isso vai ter relação e vai me ajudar nessas duas coisas também. Aí vamos para as coisas que eu tenho que fazer semanalmente. Então, semanalmente já são coisas mais focadas para o meu business, né? Uma das coisas é fazer 5 posts para o Instagram. Então, essa semana eu postei 4 vezes e eu escrevi 4 posts. Então, o fato de eu estar escrevendo só 4, acaba não conseguindo postar 5, né? Eu tenho que dar um gásinho a mais para eu conseguir fazer para as próximas semanas 5 posts. Eu acho que ainda vai demorar pelo menos mais outra semana, porque agora eu, obviamente, fiz só mais 4 para a semana que vem. YouTube, eu gravei os 3 vídeos essa semana. E Reels e Newsletter não aconteceu. Não aconteceu, e eu sei que eu tô devendo isso, mas eu tive tantas reuniões com mentorados e com pessoas que tinham interesse, que têm interesse em fazer a mentoria, e também eu contei para vocês que meu marido tem trabalhado em turnos agora, né? Então eu tento comprimir 3 semanas de trabalho em 2 para eu poder ficar mais livre no momento que ele tá aqui. Obviamente que se eu tiver alguma reunião com o mentorado eu ainda faço, porque eu tenho prioridade, assim, em atender os mentorados. Agora, pessoas que querem fazer a mentoria e tudo, eu descarto 100%. Mas eu tento absorver o máximo de fazer, né, abrir o máximo de agenda possível durante essas 2 semanas para eu poder ter uma semana mais livre. E as minhas tarefas pontuais? Eu tenho 3 tarefas pontuais aqui. Uma delas é dar um jeito, tô aqui com o meu Lio. Dá um oi pro pessoal lá, Lio. Olha lá. Uma delas é arrumar algum cômodo da minha casa ou alguma coisa digital também, né? Por exemplo, o meu Google Drive, o meu OneDrive, os meus e-mails e tudo. E a única coisa que eu consegui arrumar essa semana foi o meu e-mail da empresa. Então, como eu comecei a prestar consultoria para uma nova empresa, e lá é muito e-mail também, muito e-mail, eu consegui organizar em pastas e eu adoro fazer dessa forma. Acredito que é uma forma que é interessante para fazer até com o nosso e-mail pessoal. Ainda não cheguei. Comecei no meu e-mail pessoal, mas não consegui manter ainda, porque é um volume extraordinário de e-mails, mesmo eu tentando limpar de tempos em tempos. Mas eu basicamente crio pastas, transfiro as coisas para essa pasta, para deixar a minha caixa de entrada sempre zerada. No Gmail, quem trabalha com Gmail, eu sei que é um pouquinho mais chato, mas a forma que eu fiz no Gmail já para organizar os meus e-mails da empresa e pessoal, que também preciso de novo dedicar algum tempo para melhorar, mas tem como você colocar eles como se fosse uma tag, eu acho, né? E aí é como se isso gerasse umas pastinhas também. Então você apaga a caixa, você coloca em outra e apaga a caixa de entrada. Também dá para zerar. Adoro fazer isso, acho que é uma forma muito boa de não ficar com aquele tanto de coisa, sem saber o que tem que fazer ou não. E infelizmente ainda não consegui ir para os meus pessoais, mas eu já consegui organizar o meu do trabalho, que já me ajudou muito, porque é um volume muito grande de e-mails, porque dentro de uma obra eu tenho diversas obrinhas, então assim, é muita coisa. A segunda coisa é estudar itens específicos para o meu trabalho, então esse é o foco mais na minha carreira. E essa semana também eu consegui estudar um pouquinho sobre as coisas que acontecem nesta obra. Não foram coisas que eu estudei fora do horário de trabalho, eu estudei dentro do horário de trabalho. E para falar bem a verdade, né, para quem quer trabalhar ou está se preparando para trabalhar na área aqui na Austrália, isso é muito comum, que no seu horário de trabalho você consiga, às vezes, acomodar aí um tempinho para você estudar, para você ler tudo. Ninguém acha ruim, ninguém fica colocando assim tarefinhas do que você tem que fazer. Você sabe, principalmente se você tiver num cargo um pouquinho maior, né? Você sabe quais são as suas responsabilidades. E quando você começa, que é o meu caso, eu comecei a dar consultoria para essa empresa, né? Trabalhar para essa empresa essa semana. Então, dentro dessa minha semana de planejamento, eu trabalhei lá só sexta, segunda, terça e quarta. Então, é esperado que eu tenha o meu tempo mesmo para absorver as coisas. Então, eu tirei muito tempo durante o trabalho para poder estudar os projetos, estudar os escopos, estudar o que eles fazem. E isso me dá muito mais clareza e vocabulário, gente, vocabulário técnico, que muitas vezes a gente não tem, a não ser que a gente realmente entre para o mercado e comece a respirar aquele vocabulário. Então, está sendo bem legal para mim nesse sentido, eu estou conseguindo estudar um pouquinho todos os dias.
e às vezes até muito do dia, agora nesse início. E a última coisa que é a questão de criar e gravar os módulos do inglês para entrevista. Então eu tenho um novo curso que está fazendo parte da mentoria também, chama PPE, Projeto Professional English. Ele inclusive é inspirado no livro The 12-Week Year também. Então são 12 semanas de inglês de preparação para você conseguir fazer uma boa entrevista, conversar bem sobre a sua carreira num evento de networking ou também até no mercado de trabalho quando você começa na sua profissão. E tá muito legal. Eu já consegui criar toda a estrutura, já tinha gravado aí os primeiros módulos, a introdução e o primeiro módulo. E essa semana eu consegui montar na plataforma já o schedule das aulas ao vivo. Então vão ser 2 aulas por mês, para a gente poder fazer algumas atividades juntos, algumas dinâmicas, e eu dividir algumas pessoas para se entrevistarem. A ideia é realmente desbloquear esse inglês e aos pouquinhos a gente ir incrementando, né, aumentando, melhorando o vocabulário técnico. A gente começa 4 semanas de nível intermediário, 4 semanas de upper e 4 semanas de avançado. A gente vai trabalhar os mesmos temas nessa sequência. Então, assim, tá muito legal o projeto. E essa semana o que eu consegui dar andamento foi isso, de criar a agenda certinha, colocar na plataforma, liberar para todo mundo. Então foi isso por essa semana. Eu espero que você também esteja planejando aí as suas próximas 12 semanas e fazendo aquilo que vai deixar a sua vida na Austrália um pouco melhor. E se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você também vai gostar desse vídeo aqui.